Boa noite. Gente, pelo amor de Deus, me deu energia aí. Boa noite. Ué, ajuda que não é muito fácil ficar aqui não. Bom, hoje o nosso tema é mediunidade. Então acho que é um tema que todos têm muita curiosidade a respeito disso. Principalmente quem está chegando, né, na doutrina agora. Então, como a Neila falou, com certeza vai ter muita dúvida, né? vai querer ter muita pergunta e no final, se Deus quiser, vai dar tempo da gente esclarecer algumas dúvidas de vocês. Então, a mediunidade, quando que ela surgiu? Ela foi invenção do Espiritismo? Foi Kardec que inventou esse nome do nada para poder começar daí, né, o estudo sobre o Espiritismo? Não, né? A mediunidade está descrita desde a fundação, né, da humanidade. Então, a Bíblia mesmo nos traz muitas informações sobre a comunicação, né, dos espíritos com nós, com os encarnados. Então, a mediunidade, ela trata desse fato do intermediário, que é o médium, né, que intermedia as comunicações no mundo espiritual com o nosso mundo material. Então, na Bíblia, a gente vê muitos fatos relatados de comunicações de espíritos, né? Então, nós temos uma comunicação do anjo Gabriel, que veio, que se mostrou para Nossa Senhora para falar, né, do nascimento de Jesus. Nós temos na Igreja Católica um fato muito importante, que é o Pentecostes. Né? O Pentecostes é celebrado 50 dias depois da ressurreição de Cristo. E nele, a Igreja celebra a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Né? Então, conta que os discípulos estavam todos reunidos numa casa e ouviu-se um ruído muito forte, como se fosse um vento, e apareceram do alto como se fossem línguas de fogo e desceram sobre a cabeça de cada um dos apóstolos que estavam ali presentes. E eles começaram a falar em línguas. Né? Então, o que é isso? Né? Essa manifestação desse Espírito Santo. Aí fala assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhe concedia expressar-se. Então, eles falavam ali em línguas, mas tinha alguém, né, regendo eles, orientando eles a como falar. Isso está em Atos 2, no versículo 1 e 4. Então, a gente percebe daí que essa comunicação não começou com o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina muito nova, né? Nós temos também a história de Joana d'Arc, né, que ouvia as vozes do céu, e que ela foi uma heroína francesa, que, orientada pelas vozes do céu, assume a missão de libertar sua pátria do jugo inglês. E porque ela ouvia essas vozes e dava valor às vozes, tudo que ela fez foi comandada por essas vozes. Aí, naquela época, ela foi tida como uma herege, como uma bruxa, uma feiticeira, porque ela conversava com os mortos. E daí, né, naquela época, ela foi para a fogueira. Porque naquela época a feiticeira ia para a fogueira. Então, por isso, ela foi queimada, mas mesmo na hora da sua morte, ela afirmou que ela continuava ouvindo as vozes. E João, evangelista, nos diz: não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Para que, se existia comunicação entre os mundos, para que João ia falar? Para a gente tomar cuidado com as manifestações, com as orientações que a gente tem. O que João ia falar? Para a gente provar se os espíritos eram de Deus. Né? Então, esse estudo da mediunidade traz isso. É um estudo muito complexo, né? Tem muita coisa para aprender. Hoje a gente vai passar pinceladas. Eu acho que com certeza depois do curso a gente deve ter um só para mediunidade. Hoje é mesmo assim, né, só para clarear mais as nossas curiosidades, né? Então eu vou passar um filmezinho aqui, bem light, talvez mais para me relaxar do que vocês, né? Para
Só primeiro para a gente ter uma experiência, porque ele não é um filme espírita, né? E se fosse verdade, é o nome do filme, ele é uma comédia, mas ele mostra muito bem como uma manifestação mediúnica é simples, como que ela acontece naturalmente. Ah, já foi? Mais alto. Certinho. Bom, então, as luzes, por favor. Então, quem que nunca passou por uma... Não é? É uma coisa, é um filme, mas é muito real na vida de muitas pessoas. Porque todos nós somos médiuns, todos nós sentimos a influência, uns mais ou menos. Né? Então isso aí veio só para clarear que quem passa por essa situação não está ficando doido, né? Não precisa e tomar muito remédio controlado. A gente educar, tem como a gente trabalhar e entender as coisas que estão acontecendo no nosso organismo, né? Então, o conceito de mediunidade, as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Então, não tem nada demais nas comunicações. Tanto que tais comunicações se acham vestígios em todos os povos e em todas as épocas. Então, eu quero agradecer muito aqui o Nando e o William pelo apoio moral que eles me deram nos slides. Essa imagem do Nando aqui, ela coloca todos os povos aqui, várias imagens de povos. Então, o que quer dizer para nós? Que a mediunidade, ela independe da nossa crença, ela independe da nossa religião, ela independe de tudo que esses preconceitos que a gente trouxe, né? Médium só na casa espírita, não. E a manifestação da mediunidade, ela acontece em todas as religiões. Cada um com a sua crença, cada um na sua tradição, nos costumes, com seus rituais, né? Todos nós temos e praticamos essa mediunidade nas nossas religiões. Na Igreja Católica tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo vem, comunica com a pessoa, geralmente a carismática tem muitas essas manifestações.
Então, aí tem o Espírito Santo que se comunica. Aí, infelizmente, quando não é o Espírito Santo, é o demônio, né? Na igreja evangélica, do mesmo jeito, né? O Espírito Santo tem sempre, ele está fazendo sempre a obra dele ali junto com os seus fiéis. Mas quando a comunicação não é do bem, né? Quando a comunicação é de um sofredor, de alguém que está ali pedindo socorro, o que acontece? Aí eles querem tirar aquele irmãozinho porque é um demônio, né? Que aquele irmãozinho está atrapalhando, está fazendo tudo errado. E às vezes a gente que está sentindo essas sensações, que foi lá para pedir um socorro, eles vão e falam, não, é o demônio que está com você. Como é que a gente sai de lá? Não é? A gente sai muito mais desequilibrado do que quando a gente chegou. Então, para esse estudo, realmente é a doutrina espírita que nos esclarece. Não é que ela é a melhor de todas, mas é porque ela estuda, né, esses fenômenos. Por que isso acontece? Então, ela nos dá o esclarecimento que nós precisamos para trabalhar isso em nós. Porque isso é uma coisa nossa, né? Isso aí não vai fazer eu maior ou menor porque eu tenho essa mediunidade. Isso é meu. Então, isso somos de todos nós, né? As comunicações mediúnicas, ela acontece em todas as partes do mundo. Então, mediunidade é a faculdade pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos. É a ponte na qual ocorre o intercâmbio entre o mundo espiritual e o nosso. Então, o que a gente pode pensar disso aqui? Quando a gente começa a gente pensa que lá dentro do centro está cheio de espírito, né? E para nós, esses espíritos são assombrações, né? Quem é que nunca teve medo de assombração? Quem é que nunca ouviu um caso de assombração? Né? A gente que é assim, da melhor idade, a gente sentava no círculo assim com os pais, os tios, e tinha sempre um caso para contar para a gente. Tinha sempre uma casa mal assombrada no final da rua, que a gente não passava nem na porta, né? Lá à noite as vasilhas caíam da prateleira da cozinha, você voltava lá e estava tudo quieto, tudo aquele silêncio. Ouvia ruídos, ouvia gritos, e a gente desesperava com aquilo e achando que ali realmente tinha uma assombração lá dentro. Até a gente entender que esses coitados, né, eram simplesmente espíritos precisando da nossa ajuda, do nosso auxílio, demorou um tempo para isso. Porque a nossa natureza é mais de fugir daquilo que nos dá medo do que de enfrentar. Eu lembro que assim, na casa espírita aqui no Apóstolo Paulo, eu passava na porta de olho fechado e rezando, né? Assim, de medo. Aí muda uma senhorinha lá pro fundo e ela sempre fazia alguma coisa para a mamãe e eu tinha que vir aqui trazer. Naquela época a gente matava porco e dava quase que o porco todo para os outros, né? Dava sempre um pedacinho para cada vizinho. E ela mandava eu trazer. Eu tinha que passar bem do lado, né, do galpão que era o centro, porque o barracão era lá no fundo. Eu rezava e falava assim, ainda bem que os espíritos estão tudo fechados aí dentro. Não vai sair nenhum para me pegar. Não é? Graças a Deus. A gente sabe que se a gente não vigiar, a gente carrega um punhado com a gente, né? Então, a mediunidade é essa faculdade que estabelece essa relação do mundo espiritual com o corpóreo. É uma faculdade inerente. O que é inerente? É uma faculdade natural, né? Ela é própria, ela é particular. Cada um tem a sua, mas todos nós temos. Todos nós somos médiuns, num grau maior ou menor, mas todos nós somos. Os objetivos da mediunidade. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. Isso quem nos diz é André Luiz
no livro Nos Domínios da Mediunidade. Só que essa frase é assim: o tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre, mas é para sempre mesmo. É em todas as nossas encarnações. Aquilo que eu adquiro nessa minha vida hoje, eu vou carregar isso para sempre. Isso é meu, né? É um mérito que eu consegui. Né? Mas por que Deus permitiria a comunicação dos espíritos? Para que isso? Né? Parece que está tanto distúrbio, não é? Essa comunicação com os espíritos, todo mundo acha isso tão complicado, tão difícil, ninguém quer, né? Quando você descobre realmente o que é o sacrifício que você tem que fazer, ninguém quer mais mexer com isso, né? Então por que Deus permite isso? Aí Ele permite para dar conhecimento da verdade aos homens. Que verdade é essa? Nós não temos professores das faculdades que nos ensinam tudo? A verdade de que existe vida, né, além da morte, que existe vida além da vida, e que o eu hoje é reflexo de um eu do passado e que pode ser muito melhor no meu futuro. E com esse estudo que a gente vai tendo, nós vamos aprender qual que é a minha verdadeira responsabilidade, quem eu sou de verdade. Promover a melhora espiritual do próprio médium. Às vezes, nas comunicações que a gente recebe uma mensagem ou até ouve uma palestra e fala assim: nossa, meu compadre podia tanto estar aqui porque isso é a cara dele, ele está precisando demais ouvir isso. Engano nosso. Eu sou médium e recebo uma mensagem, essa mensagem é para mim. Né? Se é uma psicofonia, eu estou falando para mim, primeiro. Né? A primeira a ser evangelizada sou eu, é eu que estou precisando daquilo que o Espírito está me falando. Então, o objetivo da mediunidade é esse, né? É promover em nós a nossa própria memória, a nossa própria melhora. Como? Né? Com o nosso estudo, com a nossa vontade de querer ser melhor. Então, médium, né? Então, quem de nós somos médiums? Nossa, só isso? Né? Infelizmente, todos nós somos, né? Igual eu falei no início, num grau maior ou menor de percepção, todos nós temos. Então, o médium, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. Então, a mente do médium é tudo, né? É ela que nos conecta com o mundo espiritual, é ela que faz com que eu vou fazer com que esses raios sejam um raio de luz ou seja um raio negro, né? Vamos falar assim. Então, todos nós somos médios, num grau maior ou menor de percepção. O fenômeno mediúnico se processa através do cérebro do médium. O espírito se serve do material disponível nele para expressar o seu pensamento. André Luiz nos fala que a glândula pineal está envolvida em todos os tipos de mediunidade, o que foi comprovado pelo estudo realizado. Se vocês quiserem anotar o nome desse doutor aí, os vídeos dele são assim muito esclarecedores. É Dr. Sérgio Felipe Oliveira, professor da USP. Então, assim, ele tem um trabalho magnífico que fala sobre a glândula pineal. Então, o que ele fala? Que essa glândula fica no meio do nosso cérebro. E quando a gente está mediunizando, o que acontece é fantástico. Né? Então, é mais ou menos como se fosse isso aí, tudo que você processa, ele joga aquelas irradiações para o órgão, né? Que às vezes, daqui a mais a pouco a gente vai falar, porque quando a gente tem os sintomas, né, da mediunidade, cada órgão reage de um jeito.
Então é essa energia focalizada que vem com o nosso cérebro e daqui ela é direcionada, né, para os nossos órgãos, para o órgão específico daquilo. Então a mente do médium é tudo, né? A mente do médium é que rege toda a mediunidade, rege toda a manifestação mediúnica, independente dela qual seja. Que seja a simplesinha que todos nós temos, né? Que é a sensitiva. Todos nós temos uma premonição, alguma coisa, nossa, eu estou sentindo uma coisa tão ruim, né? Tá triste aqui, eu acordei triste hoje, você está com sensações de alguém que está do seu lado. Ação mediúnica. Os espíritos não só transmitem aos médios seus pensamentos, como também chegam a exercer sobre eles uma influência física, fazendo-nos falar e agir à sua vontade. Então, quando ele fala assim que tem uma pergunta, se não me engano é 469, né, do Livro dos Espíritos, que pergunta se os espíritos nos influenciam, aí eles respondem, os espíritos nos respondem muito mais do que imaginais. Na maioria das vezes, eles nos conduzem. Por quê? Porque às vezes a gente vive assim tão vulnerável, né, tão sem um equilíbrio, que tudo que eu escuto, tudo que eu vou vendo, eu vou aceitando, né, e vou levando a vida daquele jeito. Então, o estudo da mediunidade é principalmente para isso, para você dar um break, parar e perceber o que é meu, né? Eu não estava assim, eu não estava sentindo isso, por que agora eu estou? Então isso não é meu. Se não é meu, eu não preciso dar vazão a essas sensações que eu estou sentindo. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, o médium, né? É todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Então é como eu falei, todos nós sentimos, então nós somos médiuns. E é uma faculdade inerente ao homem, né? Como foi dito lá no início, não depende se eu quero ou não, ela é minha, né? Eu já quando foi no meu preparo reencarnatório, né, já está lá no meu organismo, no meu perispírito, qual a faculdade mediúnica que eu vou exercer, qual que vai ser as sensações que eu vou ter uma percepção maior do mundo espiritual. Então, a mediunidade, ela já vem no meu organismo. As sensações, né, da mediunidade, elas são infinitas. Por isso nós temos que ter mais como é que fala assim, ser mais rigoroso naquilo que a gente fala, né? Porque como eles nos influenciam em todo momento, às vezes você está discutindo com uma pessoa e vem aquele rompante, você pega e solta lá um punhado de besteira. Mas será que era só seu? Será que não foi alguém que estava ali justamente querendo que você perdesse o equilíbrio, que te influenciasse a fazer aquilo? Então é por isso que nós temos que olhar mais para nós, perceber mais as nossas percepções, o que a gente quer, o que a gente é, para poder dominar essas influências. Esta faculdade não se revela igualmente em todos. Então, como eu falei, todos nós somos médios, mas cada um na sua percepção, né, de acordo com aquilo, com seus sentidos, né? Aquilo que eu sinto não é o que o Caio sente, né? A minha mediunidade, para quem participa do nosso grupo de estudo, né, que era na quinta, eu falava, eu e o Zuzinho, né? A gente era... Mas e de repente, estudando agora, eu vi que eu não tem muita coisa de cega, surda e muda, não. Que a gente vai olhando e a gente percebe que já aconteceu vários fatos com a gente.
comigo, né, em relação a isso. E que com certeza já basta a gente perceber o que está acontecendo em volta de nós, né? Então, ela não se revela igualmente em todos. Tem uns que é mais aflorado e tem outros que parece que não sente nada, que parece que não é nada. E formam tantas variedades quantas são as espécies, que são muitas, mas muitas mesmo as variedades das mediunidades. Então, ser um bom médium não é se comunicar facilmente com os espíritos, mas é aquele que desenvolve a moral e a prática, e pratica a mediunidade com Jesus. Né? Então, não é porque eu sou médium que eu tenho que captar todas as coisas que estão acontecendo em volta de mim. Que tem um espírito na reunião, eu tenho que dar passagem para ele. Não. Né? Eu tenho que me educar para que quando eu for dar essa passagem, que eu possa passar para ele também o equilíbrio. Né? A maior função do médium é essa, é equilibrar os irmãozinhos que se aproximam da gente pedindo, né, essa ajuda. Não é a mediunidade que nos faz sofrer, não é? Todo mundo fala que médium fica doente, que o médium, né, é tudo doido, tudo, né, é meio abilolado, um é nervoso demais, o outro é depressivo, um tem sempre uma dor, uma doença que não sara. Então não é a mediunidade que causa isso. Geralmente a gente sofre por ignorância e por falta de evangelização de nós mesmos, que facilitamos a influência de espíritos influentes, né? Então, assim, essa ignorância, gente, não é porque a gente é ignorante, não. É porque a gente ainda não tem o conhecimento dessas manifestações. Por isso é que elas fazem com que a gente se desequilibra tanto. E nós somos, né, como está ali na imagem, nós somos a luz. Né? Nós somos aquela lâmpada na escuridão que enche de bichinhos, né? Eles vêm voando, eles sabem que vai morrer, mas eles vêm todos para a luz, né? Porque imagino que ela fascina. Mas no caso dos espíritos, eles chegam até nós porque eles imaginam, a gente é como se fosse uma luz para eles mesmos. Mas é que dali eles imaginam, eles esperam de nós o auxílio. É por isso que a gente fala que a gente está sempre com alguém do lado. É porque esses irmãozinhos que estão do nosso lado, eles estão esperando de nós uma resposta para aquilo que eles estão sentindo. Muitos, na maioria das vezes, nem sabem que desencarnaram, né? Nem sabem que eles só sabem do sofrimento deles. Eles estão tão focados que eles só sabem do sofrimento deles. Então, eles veem em nós como essa luz. Aí chega, né? E nós estamos assim um pouco ainda desprevenidos. O que acontece? A gente, na maioria das vezes, se deixa desequilibrar também. Não, peraí, Fernanda. Então, os sinais do médium imperfeito. É orgulhoso e egoísta. Ele confia cegamente nas suas manifestações, né? Por que a gente está falando isso? Porque se a gente não se educar, nós nunca vamos fazer a coisa certa. Né? Não é que a gente está aqui falando, você tem que ser certo. Nós não vamos ser 100%. Mas a gente tem que ver em nós, a gente tem que abrir os olhos para dentro de nós. Qual desses itens aqui que é mais forte em nós? Confia cegamente na comunicação que recebem, julgam ter o privilégio da verdade, não aceitam críticas, se afastam dos que poderiam abrir vítimas fáceis do elogio e dão muita importância aos grandes nomes. Então a gente chega na casa espírita e quer mostrar serviço. Né? E a gente quer fazer as coisas, a gente quer psicografia, a gente quer psicofonia, a gente quer ler mensagem assim, falar para todo mundo o que está acontecendo em volta de mim. Mas esse não é o certo. Né? Você tem que se policiar, você tem que se enxergar, porque como a gente falou ali atrás, os nossos irmãozinhos estão prontos para nos derrubar também. Né? A gente não tem em volta de nós só os irmãozinhos necessitados. Nós temos os nossos obsessores. Nós temos os companheirinhos que nós trouxemos de outras encarnações que não querem ver a gente crescer.
que não quer ver a gente melhorar. Então, por isso que nós estamos aqui pelejando, a gente está aqui tentando, né, fazer um pouco melhor. É o que faz isso com a gente. Então, quando eu descubro que eu sou médium, às vezes eu deslumbro e posso enfiar o pé pelas mãos e aí eu vou complicar muito mais ainda a minha saúde física e muito também a minha espiritual. E os sinais do médium perfeito, as qualidades do médium perfeito são o desejo de trabalhar, né, renunciar. Nós temos que fazer renúncia, né, em prol do outro, mas nós temos que prestar atenção nesse chamamento de renúncia, que às vezes eu renuncio às obrigações do meu lar para fugir dos problemas que tem dentro da minha casa. Aí eu não estou renunciando, aí eu estou fugindo mesmo. Então essa renúncia é quando você abraçar um trabalho, você vai assumir aquele trabalho. Quando você perceber que você o seu tempo está pouco para você, o seu tempo está pouco para a sua família, você tem que rever. Porque esse renunciar não é renunciar de nós mesmos, assim, porque hoje, infelizmente, médiuns, assim, que pode passar o tempo todo, como a gente teve Chico, é muito difícil, é um médico missionário, e nós não somos. Talvez a maioria de nós, quase todos aqui, estamos sendo médios pela primeira vez. Então isso aqui é um aprendizado ainda, né? Então tudo que acontece com a gente ainda é muito novo. Então ele tem que ser humilde, ele tem que ser bom, ele tem que ter discrição, né? O que é essa discrição? Se eu percebo alguma coisa em volta de um companheiro que está do meu lado, eu não tenho que chegar nele e falar: ó, eu vi um espírito do seu lado e a energia estava meio carregada, o trem não estava muito bom não. Eu estou ajudando em quê? Não é? Então isso é discrição. Você viu alguma coisa, o ambiente não está bom, qual que é o maior remédio que a gente tem? É a prece, né, seu Carlos? Né? Então nós precisamos de ter essa discrição, de ter esse entendimento. Sacrifício, porque às vezes não é fácil a gente pegar uma tarefa e levar ela até o final. Né? Então às vezes a gente tem que sacrificar sim algumas coisas nossas, alguns desejos, né, algumas ilusões que a gente tem para poder dar continuidade a esse trabalho. Fazer caridade. Quando a gente descobre a mediunidade pelo fato dela ser, que ela vem assim com muito desequilíbrio, né, com pesadelo, essas coisas, então o que faz com que a gente comece a se centrar? É o nosso trabalho na caridade. Esse é o maior remédio para nos equilibrar, para fazer com que a gente se centralize, né, naquilo que a gente veio aqui realizar. E a vigilância, né? Todos nós temos que vigiar muitos, né? O orar e vigiar é o que Jesus pede. A necessidade constante para não cairmos em ciladas, nem desviarmos do objetivo real. Por que fala para a gente não cair em cilada? Porque, como eu falei, os nossos irmãozinhos, eles estão aqui doidinhos para derrubar a gente, para a gente não evoluir, porque a gente não sabe o que a gente fez com ele, com certeza a gente machucou ele bastante, né? E ele não quer a nossa evolução em hora nenhuma. Aí se eu começo a me deslumbrar, eu vou, os conselhos vão vir e eu vou aceitando, né? Eu vou dar muita passividade para aquilo, sem vigiar. Né? Aí, quando eu perceber, eu já estou lá na frente, naquele médio totalmente desequilibrado. Né? Eu já estou naquele médio que usei a minha faculdade para as coisas totalmente erradas, né? Daquilo que era o plano real de quando eu encarnei. Né? Porque quando a gente encarna, reencarna, a gente promete mil coisas, né? Nós não vamos errar nada. Quando chega aqui a gente esquece, aí a vaca vai para o brejo. Né? Então é para isso, é para a gente vigiar mais, para que essas coisas não nos aconteçam. Aí nós vamos passar mais um videozinho aqui, do Raul, nos falando justamente dessa nossa obrigação da mediunidade. Com a cabeça lá no Ricardo,
mas para ouvirmos a voz das estrelas, é necessário fazer silêncio interior. De volta para mim, para nós, de uma visita no além que foi fazer ao desencarnado presente, de uma das vezes que nos levou, e todos estamos silenciosos, e ele também, e Jonas volta para ele e diz: silêncio. E eu achei que tivesse doido aqui, ele já estava silencioso. A boca, mas o silêncio de guardado no além ou da cabeça, ou da mente. Quantas vezes chegamos em seus espíritos e a sessão vai começar e a mediunizada está no fato federal. E é a moda, e é o frio, e é a dor, e é o salário, e é o trânsito, e é a guerra, e é a tsunami. E daqui a pouco a gente bate a sementinha, que a outra hipocrisia cai com nós. E todo mundo fica quieto. A boca. Mas aqueles assuntos todos que a gente estava comentando, será que eles aparecem na cabeça? Então a reunião leva tempo enorme, sem que um médium dê facilidade. Porque primeiro temos que voltar ao nível zero, que nem sempre conseguimos. Aquela cabeça excitada de momentos antes, não permite agora que nós sabemos a boca e deixamos fora, possamos fazer ponte mortais. Começamos a sentir que tudo aquilo que a gente estava falando continua fervilhando em nossa cabeça. As suas imagens, fortes ou não, continuam aqui invadindo os nossos pensamentos. A gente quer orar para essa Pai Nosso, não sabe onde é que o Pai estava mesmo, porque o pensamento se baralha com as outras coisas que a gente estava pensando. E quando termina o trabalho, aquele ser hoje estava pensando, não consegui receber nada. Ainda não nos demos conta da nossa responsabilidade junto à mediunidade. Não era a reunião que estava pesada, era a cabeça atulhada de coisas que não eram compatíveis com o gênero do trabalho. A proposta de alargar o médium dos médiuns para a reunião mediúnica é de silêncio e comunhão de pensamentos. É por isso que a nossa proposta espírita, a proposta da nossa doutrina espírita, é a gente fazer silêncio. Os budistas diriam não pensar. O não pensar é a concentração que a gente não consegue fazer. A nossa mente salta como um monólogo de uma ideia para outra, e a reunião está correndo, e a reunião está correndo, e será que meu filho já voltou da escola? E será que eu desliguei esse fogão? Mas será que eu vou conseguir chegar ao médico? Será? A gente está numa sessão mediúnica, mas fisicamente o mental está fora. E é por isso que nós encontramos os centros espíritas em geral, com 2, 3, 10, 15 sessões de vida. E cada dia os médicos estão mais atrapalhados, mais atormentados, conversamos menos mais desequilibrados do que antes. Não está tranquilo. Bom, então aqui ele nos fala do nosso comportamento na reunião mediúnica, né? Como que nós estamos nos comportando? Como que é a nossa reação quando a gente chega para esse trabalho de amor? Né? É isso. Está saindo, tá, né? Que a bateria está querendo descarregar. Né? Então, qual que é o nosso comportamento? É isso que Raul nos alerta. Para esse nosso comportamento nas reuniões mediúnicas que a gente participa. Então, nós vamos com a educação mediúnica. Para a gente participar de uma reunião mediúnica, a gente tem que se educar.
né? E como que eu me educo? Como que é esse processo? Né? Primeiro eu preciso de educação. Né? Opa! Né? Qual que é a minha educação dentro de uma casa espírita? Como que eu me comporto? Eu chego falando que eu sei mais, né? Falando que... Quer fazer pergunta? Né? Então eu chego me achando porque eu sinto isso, eu estou sentindo a presença disso, daquilo, e já vou logo querendo comandar a reunião mediúnica ali, porque o meu guia, o meu orientador, está pedindo para mim fazer assim ou assim. Né? Então eu não devo fazer isso. Então é esses grupos de estudos que a gente tem. Esse aqui é uma noção básica, né? Nós temos 2 grupos de estudos, né? Que agora todos os 2 estão funcionando na segunda-feira. E nós temos um grupo de estudos da desobsessão que é na sexta. Então, para que serve isso? Para a gente se orientar e entender o que é que as coisas estão, o porquê que as coisas estão acontecendo com a gente e como que isso acontece. E o esforço, né? Qual o esforço que eu tenho que fazer para praticar essa mediunidade? Por que eu preciso de esforço? Porque a partir do momento que eu descubro em mim que eu tenho essa faculdade, eu descubro também uma necessidade de trabalhar. Porque como que a mediunidade ela se manifesta em nós? Um mal-estar, uma dor de cabeça, né? Às vezes assim, a gente tem assim, uma alegria excessiva, a gente tem uma tristeza depressiva, a gente pensa em se suicidar. Né? E a gente tem assim, como o Zé Gratão fala, o nosso corpo o espírito está largando o corpo ali naquela hora. Então você começa a sentir essas sensações, muito zumbido no ouvido, né? Tem gente que vai, quando começa de audiente, aí você sente muito barulho no ouvido e você não sabe o que é aquilo. O que é que a gente chama? Vai para o médico, não é? Eu estou doente, eu estou fraca, eu devo estar anêmica. Né? Minha cabeça dói o tempo todo. Então você procura o médico. Chega lá, ele te vira do avesso e não encontra nada. Aí às vezes ele vai até passar um remédio para você e vai falar que esse homem não achou nada, mas ele tem uns que vai pegar e vai falar assim, não, você precisa de um antidepressivo. Né? Principalmente você falar para ele que às vezes você dê um vulto, né? Que às vezes as pessoas querem conversar com você. Aí ele vai achar que você realmente está lá com o bipolar lá, né? Como é que fala? Sofrendo controle bipolar, como fala? Transtorno bipolar, né? Porque você uma hora está triste, uma hora está excessivamente alegre, de repente você já quer suicidar, tudo está muito ruim para você. Aí é onde eu falei que você tem que se policiar, não é? Bom, eu não estava assim, por que eu comecei a sentir essas reações? Não é? Então, é por isso que a gente precisa do estudo e da educação para a gente começar a nos entender. E a gente precisa de perseverança, perseverar principalmente no estudo mediúnico. Né? O nosso estudo já tem muitos anos, uns 15, talvez quase 20, o da segunda-feira mais antigo ainda. E tem dia que a gente vai sair para o estudo e chegou uma visita. Aí você fala, chegou a visita, não vou não. Aí chove, né? Hoje está chovendo, não vou também não. Aí você briga com alguém lá, nem estou muito nervosa hoje, não vou também não. Aí vai acontecendo as coisas, justamente para a gente não vir, justamente para tirar a gente desse foco de se educar, né? E isso acontece praticamente com todo mundo. Os sintomas são mais ou menos esses. Então, por que eu preciso perseverar? Porque eu preciso continuar nesse estudo, eu preciso continuar nesse trabalho. Aí, perseverando, a visita chegou, faz uma salinha ali e fala, olha, está no meu horário de uma reunião, rapidinho eu vou e volto. Está chovendo? Pega um guarda-chuva, né? E vem. Uma vez ou outra, é claro que a gente vai faltar reunião mediúnica. O dia que eu estiver doente de verdade, é claro que eu vou faltar. Mas às vezes, antes de sair de casa, me dá aquele mal-estar terrível, né?
Aí eu falo, nossa, hoje eu estou muito ruim, eu não vou. Eu não vou conseguir nem ficar em pé lá, eu não vou fazer nada, então eu não vou. Mas às vezes, na maioria das vezes, era simplesmente um irmãozinho que sabia que você ia vir. Eu acho que agora, foi você que achou. Que você sabia que você vinha para a reunião e que você era o canal para auxiliar ele nesse momento. Aí ele se acoplou a você, para você vir e trazer ele para a reunião. Aí o que acontece? A gente não vem. E aí ele perdeu a oportunidade de ser ajudado e a gente a oportunidade de ajudar, né, a eles. Disciplina. O que significa essa palavra? Ela é uma palavra assim, tão simples, que Emmanuel falou para o Chico que ele precisava só de 3 coisas para que ele cumprisse a meta dele, né, de mediunidade aqui na Terra. Aí Chico perguntou, qual? Falou, disciplina. Qual a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Então, para que a gente precisa de tanta disciplina assim? Né? Para escrever uns livrinhos, igual o Chico escreveu, né? Para conversar com alguns irmãozinhos do outro lado. Escrever quantas cartas o Chico não escreveu para as mães, consolando tanta gente, né? Disciplina. E a gente acha que Chico era um anjo. E ele é uma pessoa comum igual nós. Só que ele abraçou a causa. Ele quis fazer, ele quis dar resultado daquilo que ele se comprometeu no plano espiritual. E Emmanuel veio para auxiliar ele nesse momento. E nós, mesmo que a nossa tarefa seja muito mais simples que a do Chico, nós também temos alguém junto com a gente aqui que assinou embaixo e que está lá nos ajudando. Ou levanta, vai, vamos, caminha, vamos fazer, né? Porque o compromisso é nosso, mas eles não querem que a gente faça esse compromisso não. Então a nossa disciplina é essa, vamos assumir aquilo que eu me comprometi, mas vamos fazer direito, né? Vamos deixar de colocar culpa em terceiros, nas coisas lá de fora. Se eu não quero vir, se eu não quero fazer, é porque eu não quero mesmo. É porque eu ainda estou com preguiça, eu ainda não estou pronto, né? E ninguém é obrigado a sair fazendo aquilo que não quer, porque você não vai fazer um bom trabalho. Tudo que a gente não está pronto para fazer não sai bem feito. Mas é que a gente pode, nós estamos tendo a oportunidade agora de começar a fazer. Se o resultado final foi aquele que eu me comprometi no plano espiritual, não interessa, mas eu tenho pelo menos que quando eu voltar, eu falar assim, infelizmente eu não fiz, mas eu comecei. Porque não é fácil, é um desprendimento nosso mesmo, a gente tem que deixar nós mesmos nessa direção. A nossa melhora espiritual, ela é muito pequena, a gente não transforma de uma hora para outra. Então a gente precisa, a mediunidade, a educação mediúnica, principalmente a sedução dos valores humanos espirituais. Por que eu preciso melhorar moralmente? Né? Eu vou no centro 1 ou 2 vezes por semana, então o que eu faço fora de lá não tem nada a ver. Será? Que tipos de companhia eu tenho se eu não coordeno a minha moral? E essa moral é toda, gente. É lá dentro da minha casa, com os meus familiares. É como que eu me disponho a conversar com meus filhos, como que eu sou no meu trabalho com o meu patrão, como que eu sou com os meus empregados. Né? Qual o exemplo que eu passo para as pessoas que estão em volta de mim? Porque hoje nós que estamos aqui, principalmente a gente que fala aqui na frente, as pessoas falam assim, você é lá do Apóstolo Paulo. E se você é espírita, você vira anjo, não é? Loguinho você fala que é espírita, loguinho a gente coloca ali uma coroinha na sua cabeça, não é? E a gente não é. Mas nós temos a responsabilidade do nome da casa que a gente carrega. Independente se é aqui o Apóstolo Paulo, independente se é lá num bairro bem pequenininha, independente se é a nossa pequenininha lá da Vila do Sonho, nós carregamos esse nome e a responsabilidade de levar ele à frente. Aí se eu
tenho toda essa responsabilidade se eu falo tanta coisa, principalmente da nossa reforma íntima, e não dou mostra nenhuma da minha reforma, da minha mudança, então eu estou falando aquilo que eu não faço, eu estou querendo exigir do outro o exemplo que eu não estou dando. Então essa nossa reforma moral é para que a gente se melhore. Por quê? Porque a partir do momento que eu começar a melhorar, a sintonia com os espíritos que estão em volta de mim vai melhorar. E essas sensações sempre ruins, né, sempre de mal-estar e tudo vai melhorar. Por quê? Porque com a minha disciplina, a minha educação, eu vou conseguir passar para esses irmãozinhos inferiores o equilíbrio para eles, né? Eu não vou chamar esses irmãozinhos de demônios. Eu vou saber que eles estão sofrendo por uma razão. E daí, com o meu comportamento, com o estudo e a moral que eu tenho, eu vou conseguir fazer com que ele saia daquele estágio de sofrimento, de inferioridade que ele está, para caminhar, né? Quem sabe caminhar aqui. Então a nossa função primeiro é sintonizar o melhor possível com os companheirinhos que estão do nosso lado, para encaminhar num patamar melhor. Se eles forem para o hospital com com certeza vai ter um tratamento para o corpo físico, que eles ainda sentem as dores, né? Eles ainda sentem as mutilações, mas o espiritual deles vai ser harmonizado. Eles vão se sentir tratados, eles vão se sentir amparados. E dali, para que eles vão ficar aqui nessa lança, então? Se eu der tudo ele for melhor, ele não tem mais necessidade de ficar nessa condição. E com o nosso exemplo, com a nossa melhora íntima, com a nossa melhora moral, espiritual, os nossos irmãozinhos também vão procurar porque ele vai perceber que eu realmente estou disposta a melhorar, que eu realmente estou aqui para fazer diferença na minha vida. Talvez não vai ser a conta, vai ser um ponto de partida da minha mudança. O desenvolvimento mediúnico. Sendo médium, sou obrigada a desenvolver a mediunidade, né? Então, muita gente que chega aqui, né, na nossa casa, principalmente na terça-feira, eles chegam bem atormentados assim. Alguns, né, gente? Tem uns que têm pesadelos, que assim sentem que aqueles pesadelos assim são reais, né? Que está acontecendo assim, que está sufocando, que tem alguém ali apertando, querendo acabar com ele mesmo, que acorda naquele susto com a sensação que tinha alguém querendo realmente matar. Então vários chegam assim nessa ânsia de coisas absurdas que estão acontecendo na minha casa. Você chega em casa, você não tem o desejo de entrar, parece que você é barrado logo ali, que as energias ali não estão com você. Aí você chega aqui para pedir socorro, né? Nós chegamos aqui na casa espírita, a maioria de nós, atrás de um auxílio, atrás de um socorro. Então, chega aqui, você tem, né, vai conversando, e eles falam, não, porque você não são as percepções, que você sente, por isso você tem essa ou aquela sensação. Aí a pessoa fala assim, mas eu não quero, tira de mim, né? Fecha a minha mediunidade. E tem jeito? Não, né? Porque eu vim com ela, como é que vai ser fechado aquilo que é meu? Então eu preciso de estudar, eu preciso de fazer. Então assim, sendo médium, sou obrigada a desenvolver a mediunidade? Não. Mas deverá, pelo menos, esforçar-se para a sua melhora moral, porque pode sofrer a influência dos espíritos inferiores, independente de estar frequentando ou não a casa espírita. Então aqui ele fala muito bem de estar frequentando ou não a casa espírita. Não é o fato de eu estar vindo na casa espírita, de eu estar fazendo um curso, participando de alguma reunião, que eu estou isento dessas influências inferiores, não, né? Então, sendo um médium praticante ou não, eu tenho que me melhorar moralmente.
né? Isso é regra. Se eu não melhorar, com certeza eu vou ficar muito mais desequilibrado do que eu já sou. Aí tem o desenvolvimento mediúnico. Dai de graça o que de graça recebestes, né? Está em Mateus. Por que dai de graça? Porque a mediunidade, a gente não tem dúvida para conquistá-la, para consegui-la, né? A mediunidade, principalmente a de cura, né? Aí, por isso é o dai de graça e que de graça recebestes. Quantos médiuns de cura que a gente vê falindo, porque começaram ali o seu desenvolvimento começa a ver, e de repente alguém te elogia, te ajuda aqui, te dá um dinheirinho, você acha aquilo bom e você começa a receber por esse trabalho seu. Só que esse trabalho não é seu, né? E aí é o desmoronamento da mediunidade. Dai de graça o que de graça recebeste. Quanto mais você faz pelo outro, mais você recebe em troca. Deve-se desenvolver a mediunidade, educando os seus valores e aprimorando o seu dom de servir pelo bem de todos. Então a gente melhora a mediunidade educando os nossos valores e aprimorando o dom de servir o bem de todos. Como que é isso? Não depende, assim, não interessa onde é que eu vou auxiliar esses irmãos, onde é que eu vou servir. Se é numa casa espírita, se é num abrigo de idoso, né, se eu vou fazer a minha parte, talvez até lá na escola do meu filho mesmo, que é uma escola simples, eu vou lá dar um dia de voluntário, eu vou para uma creche auxiliar as crianças, eu vou ajudar aquele vizinho do lado que está doente, eu vou fazer alguma coisa por ele. Isso é colocar a minha mediunidade em prática, porque eu estou dando, né, aquilo que é meu, né? Eu estou passando ali a minha energia, estou lhe passando o conforto que eu posso passar para essa criança, para essa pessoa. Então, com certeza, quando eu sair, ela vai estar muito mais amparada e muito mais equilibrada. E a prática da caridade, né? Isso aí está em Chico Xavier nas entrevistas. Por que a gente tem que praticar a caridade? Porque a gente só educa, né? A gente só melhora um pouquinho esses nossos sintomas que eu falei lá fora, lá atrás, principalmente dos pesadelos, desses sintomas que a gente tem, dessa morrência, desse mal-estar, essas dores que não tem remédio, que não tem cura. A partir do momento que eu começo a trabalhar, a gente fala na casa, mas tem muitos trabalhos que a gente pode exercer. A partir desse momento que a gente começa a trabalhar, a gente começa a auxiliar esses irmãos. Por quê? Porque a gente se fortalece. A partir do momento que eu estou trabalhando, eu estou esquecendo os meus problemas, né, que o Raul falou, porque eles são muito mais fortes que nós. Eu começo a esquecer de mim e estou ali fazendo pelo outro. Igual a sopa que a gente tem aqui no sábado, né? A maioria chega aqui às 5 horas da manhã e trabalha até 11 horas, meio-dia, esquecendo de si e fazendo pelo outro, sem saber nem quem que é esse outro, nem quem é que nós vamos aqui pegar essa sopa, pegar as verduras e as coisas que a casa tem para oferecer. Então, quando eu trabalho na caridade, eu vou me educando, porque eu passo a respeitar o outro e a querer para o outro uma coisa melhor. Eu começo a querer passar para ele um bem, deixar, né, do meu egoísmo e começo a me preocupar e dedicar um pouco mais para esses nossos irmãos. Não deve ser fruto de precipitação. Então, o desenvolvimento mediúnico não deve ser, eu sou médium, então eu vou para uma reunião mediúnica. Não, eu sou médium, então eu tenho que entender o que é isso, que mediunidade é essa, por que eu fico isso, por que eu fico assim. Então, eu vou fazer um curso, vou estudar, vou conversar com as pessoas que podem conhecer, para você poder entender o que está acontecendo com você. Quando você estiver realmente ciente das coisas e equilibrado, aí sim você vai começar a participar do estudo mediúnico e depois fazer parte das reuniões mediúnicas. Então, ser médium é uma coisa muito simples, comum, mas só que nós temos que ter uma responsabilidade maior em cima daquilo que a gente conhece.
né? Não é simplesmente, eu tive essa comunicação, o Espírito falou aqui e saiu aí falando abobrinha para todo mundo. Não, a nossa responsabilidade é muito grande no equilíbrio nosso e principalmente no equilíbrio de uma reunião mediúnica. E a espontaneidade é indispensável, né? Emmanuel nos fala. O que é essa espontaneidade? Deixa a coisa acontecer, deixa o tempo, né, vir, deixa o tempo nos falar. Porque se for espontâneo, com certeza vai ser real. Não vai ter necessidade do médium ter interferência naquelas comunicações. Então, Divaldo, oi? Você pôs muitos? Então, Divaldo nos alerta aqui, principalmente nas nossas reuniões mediúnicas, qual o nosso comportamento. Por isso, a necessidade do nosso estudo, né? Como o Kardec falou, se você fizer uma pergunta a uma pedra, ela vai te responder.
Mas qual é o espírito que está ali respondendo por aquela pedra? Porque a pedra não responde, não é? Então, isso aí são os cuidados que nós temos que ter com as coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, do nosso desenvolvimento. Então, nós vamos nos tipos de mediunidade. Nós temos inúmeros tipos de mediunidade. Então, a espécie mais comum a todos os gêneros, né, é o sensitivo. Temos os médiuns de efeitos físicos, são os curadores e os passistas. Né? Jesus era o maior médico que a gente já teve na Terra. Ele curava só com seu pensamento. Né? Eu acho que ele impunha as mãos só mesmo para mostrar para as pessoas que ele estava fazendo algum gesto. Mas só a vontade dele, o desejo dele já curava. E tem muitos de nós que temos essa faculdade de cura, né? E a gente não precisa utilizá-la somente numa reunião de cura, numa casa. Quando a gente chega perto de uma pessoa que a gente sente nela tristeza, que sente angústia, vamos lá, vamos dar um abraço nela, vamos conversar com ela, vamos fazer uma prece para que Deus a auxilie. Isso vai fazer com que aquilo tudo, né, vai se dissipando do espírito dela, porque essa energia é nossa, né? Essa energia nos foi dada para que a gente realmente trouxesse aos nossos irmãos mais sofredores esse alívio, esse alento. E os passistas também, né? Quantas vezes a gente não vê depoimentos de pessoas que, olha, que recebem o passe, que saem da casa, sai aliviado, né? Chegou aqui com alguma dor, com algum sintoma e que vai embora tranquilo e que dorme a noite toda. Por quê? Porque realmente naquela hora daquele passe ali teve uma transmissão de energia, realmente teve um efeito magnético ali que fez com que as vibrações que ela estava sentindo, tudo aquilo ali foi transformado em energia boa. Médios de efeitos intelectuais são audientes, falantes, videntes, psicógrafos e inspirados. Todos nós temos alguma coisa disso aí, né? Os audientes, né, são aqueles que ouvem. A gente você está passando, né, e de repente você ouve uma voz, alguém conversa com você e você olha e não tem ninguém. Né? Então, mesmo assim, você ouvindo, com o desenvolvimento da sua mediunidade, quando você ouvir, você pode muito bem conversar com essa pessoa, com esse espírito, em pensamento, porque a gente conversa, né? É de mente para mente, a gente não precisa abrir a boca. Então, quando você percebe isso, você vai perguntar para ele o que é que ele tem, né? O que é que eu posso fazer para te ajudar? E aí, às vezes, você vai auxiliar muito mais do que se você fizesse ali todo um aparato para poder as pessoas verem que você realmente está ouvindo, né, alguma coisa. Os falantes, né, que a gente chama de psicofônicos, né, são aqueles que através da nossa fala, né, vem falar. A gente tem muito, tanto os sofredores, como a gente tem também os nossos mentores que vêm nos auxiliar, que vêm nos orientar. Nós temos aqui, depois dessa reunião, a gente tem as nossas reuniões e sempre tem uma mensagem de um mentor, né, falando alguma coisa para a gente, nos alertando de alguma coisa, da importância daquilo que a gente faz. Então, às vezes, é importante a gente ouvir a palavra de um mentor para a gente poder, né, dar uma levantada e falar, não, realmente o que eu estou fazendo está fazendo diferença na vida de alguém. Né? Mas mesmo assim, quando eu recebo também as influências dos irmãozinhos inferiores, da mesma maneira também eu posso auxiliá-los, né? Conversando com ele, porque ele estando, né, manifestando em alguém, é mais fácil ele compreender, através das energias que estão repassadas ali, é mais fácil ele compreender o ambiente que está ali em volta dele. Os videntes, né, que são os que veem, os psicógrafos e os inspirados. Os psicógrafos a gente tem aqui no sábado, né, as reuniões de psicografia. Chico, né, teve um trabalho enorme desse com as mães, né? Então a psicografia ela vem justamente para que passe um recado para os irmãozinhos, né, um alento para as pessoas que perderam um ente querido, para que eles possam ficar mais asserenados, compreender um pouco mais da razão.
do porquê que eu fui, né? O que eu tenho que fazer para melhorar. Quantos não falam? Pratique o bem, né? Não fique com tanta tristeza, não coloque o problema no mundo que é. Então, que a gente possa, em cada uma dessas mediunidades que a gente tem, que a gente tire proveito, muito bom, né? Que a gente tire proveito dos irmãozinhos que estão aqui, né, em desse grupo. Então, como o nosso tempo já está. Então, assim, a mediunidade veio para nos fazer agir de acordo com os conselhos da razão. Razão que o vulgo não pode compreender, porém, que ergue o homem e o aproxima de Deus. Escutai essa voz interior, esse bom gênio que incessantemente vos fala, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto do céu vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos, e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Channing, né? Então ele nos fala assim que a mediunidade, ela não vem para nos trazer sofrimento, que ela vem justamente para nos aproximar de Deus. Mas isso vai depender do nosso comportamento, né? De como eu vou fazer com que o meu estudo, a minha disciplina, né, vai chegar até esse ponto. Como eu falei, a gente provavelmente estamos na nossa primeira encarnação de espírito, então a gente está aprendendo. Nós não somos santos e nem temos que esperar ser santos para começar a trabalho, né? Nós temos, com todas as nossas imperfeições, a gente tem que começar. Porque se eu não vou ao primeiro passo, eu não vou me melhorar. Então ninguém que tem filho em casa, ninguém que trabalha, ninguém que tem qualquer trabalho é perfeito. Todos nós estamos aqui e vamos, nesse trabalho de tentar melhorar, é que vamos tentar nos aproximar mais ainda do que Deus quer de nós, que é o nosso desprendimento e chegar lá no reino. Então vamos começar o nosso trabalho imperfeito do jeito que nós vamos começar com dedicação, né, e com coração, tentando fazer com que a gente melhore. Agora uma prece, né, de final com o nosso Divaldo, para a gente encerrar. Pedro José de Conformador psicogênico na variação dos transtornos, a mediunidade da porta para a iniciação. Procura-se saúde mental, através dessa proposta exuberante desse serviço, centrada no amor, que a mulher tem com a caridade, o amor na sua mais elevada expressão, de Deus as mãos, a muita dor de fora, a muito pranto dentro de nós, a muita dificuldade, não pelo socorro da matéria do sofrimento. Não passamos a terra, se pode mais escura, quais somos a nossa angústia, abrindo-nos ao divino sol da esperança e digamos, meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que ela é minha e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me faz. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que teus olhos veem voltar na natureza. Ora, se vê o céu, a terra e o mar, que acompanha a ave de pela fagueira pelo céu. E se detém na terra dele só para Deus em humanidade. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ouvir teu amor, mas ele deve ser perfeito na terra dos céus, que se levanta de solidão, que não pensa na multidão, que chora na solidão. Por isso eu amo e atiro o meu amor como geração, porque eu sei que depois dessa vida, na outra vida, eles também chegarão. Muito obrigado, Senhor, pelos outros Deus, que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, por a iluminada chuva do perigo, na medida do treino dos
coração dolorido, as lágrimas se perdem pelos olhos, como brinquei. Ouvindo se ouvir a música do povo que desce do morro da graça cantar. A melodia dos altares, a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz contagiosa que manda melancólica, poetinha, que geme e que chora no coração do perfeito. Pela terra, aqueles que são surdos, e oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles estudarão. Obrigado pela minha voz, pelas suas obras, pela tua semana, que canta, que alfabetiza a igreja, que palpeia a coração, que orgulho do fé e conduz da emoção. Diante da melodia, eu quero cobrar pelos que sofrem a vazia. Eles não me adoram à noite, eles não falam de ti, mas eu sei que depois de tanto sofrer, da nova vida, eles voltarão a cantar e a viver. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas pelas mãos que nada. Mãos que espelham, mãos que agasalham, mãos que perguntam, quem pergunta, claro, pelas mãos que apertam mãos dos amigos, todas que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos de famílias, de poesias, de psicografias, de cirurgias, pelas mãos que atendem a dor, o desamor, pelas mãos que atendem nas dores das vidas, pelas mãos que observaram o povo do navio, sem receio, e pelos pés que levantaram, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu próprio defeito. Eu te quero louvar, porque eu estou terra a deixar-nos sacrificados, marcados, balançados, eles não podem aumentar. E eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, meu filho, pelo meu lar. É grande, maravilhoso lar. Não importa ser uma nação, ou estar na favela, ser amigo, gravado no outro bangador, uma graça do caminho. O complexo, seja lá o que for, mas que ele exista na figura do valor. A mãe, de pai, de mulher de pai, de filho de irmão, acresce seu marido, ao dedo de milhão, porque é muito preciso ter noção. Mas se eu não tiver para me amar, nem tempo para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem ainda para pelo contrário, eu tenho. Obrigado, Senhor, por eu preciso. Muito obrigado, Senhor, por eu tenho em ti. Pelo amor. Obrigado, Senhor, pela sua missão. Muito obrigado, Senhor. Então, vamos agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu, por esse dom da mediunidade, de auxiliar tantos que vêm em nossa procura, né? Que a gente tem esse dom de auxiliar todas as pessoas que se aproximam da gente. Vamos aprender a agradecer, né? Vamos aprender a nos doar. Que Jesus nos abençoe a todos. Eu achei que ia dar tempo das dúvidas, né? Mas não deu. Muito obrigada, que Deus abençoe.